Irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. João 7. E leiamos do verso 1 até o 53. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidai um homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia do sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. E quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou.
A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, e outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma discussão entre o povo por causa dele. Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de prestarmos esse culto a Ti. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que procede de lábios impuros, de uma vida imperfeita, mas que pelos méritos de Cristo, pela mediação do Teu Filho, é recebido por Ti. E que o Senhor se alegre de nós nessa manhã, porque o Senhor nos redimiu através do Teu Filho, e somos hoje o Teu povo, somos propriedade Tua, pertencemos a Ti, estamos debaixo da Tua aliança e debaixo das Tuas promessas que repousam sobre nós. E é baseado nos méritos de Cristo que nós te pedimos nessa manhã como Teu povo, o povo da Tua aliança, que o Senhor nos conceda a graça de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para conseguirmos compreender a Tua palavra. E uma vez compreendendo-a por meio da iluminação do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito aplique toda ela em nossas vidas, para que possamos viver, ó Deus, não conforme os desejos do nosso coração, não conforme a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as concupiscências da carne, não segundo o curso desse mundo, ou o príncipe da potestade do ar, mas segundo a Tua palavra, a Tua vontade. Vivamos de maneira que honre o Teu nome e que glorifique a Ti. Abençoa-nos nesta manhã, quando iremos percorrer as páginas da Sagrada Escritura, para compreendermos esse texto, e que o Senhor nos dê a graça de sermos ricamente abençoados por Ele nessa manhã. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que fala sobre incredulidade a respeito de quem Jesus é. Como alguém pode saber ao certo quem é Jesus quando confrontado com tantas perspectivas distintas? Será que ele é apenas o bom Jesus, mas sem poder, das religiões mundiais dos nossos dias?
O Jesus menos que totalmente Deus das seitas do cristianismo dos primeiros séculos? O Jesus mítico e sensual de Hollywood e da mídia popular? Ou o Jesus que é apenas um bom exemplo moral do liberalismo teológico do século passado e do nosso século? Irmãos, com base nesse texto, nós podemos ter a absoluta certeza de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Veremos nesse texto o que pensavam os judeus a respeito de Jesus. Esse texto fala a respeito da incredulidade de um povo. E nós perceberemos que o texto descreve alguns grupos de pessoas e como eles reagiram à manifestação de quem Cristo era. Nós perceberemos na primeira parte do texto que houve uma reação por parte dos familiares de Jesus, a quem ele realmente era. E essa reação foi uma reação de total incredulidade. Jesus havia sido desacreditado na sua própria casa. Essa é uma explicação do relacionamento de Jesus com sua família e com os judeus em geral. Jesus tinha consciência da hostilidade e da conspiração que havia contra ele. E João menciona esse fato para esclarecer o atraso de sua chegada à festa. O texto começa no primeiro versículo dizendo: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, o texto, irmãos, descreve a razão do porquê Jesus Cristo ter chegado atrasado naquela festa, a festa dos tabernáculos. E a razão era porque os judeus, eles estavam intentando tirar a vida de Jesus. Havia um plano, havia uma articulação entre os principais líderes religiosos daquela época, de tirar a vida de Jesus. E Jesus, sabendo que ainda não era o tempo chegado, de ele oferecer a sua vida como sacrifício por nós pecadores, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, tivéssemos a reconciliação com Deus e tivéssemos o direito e a esperança à vida eterna. E é por essa razão, sabendo que os judeus planejavam contra ele de tirar-lhe a vida, que Jesus chega atrasado àquela festa. E o texto nos diz no verso 2 que essa era a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. Festa dos tabernáculos era uma festa anual, irmãos, que durava cerca de 8 a 7 dias, comemorada entre o dia 15 a 21 ou 22 do mês de Tisri, que correspondia mais ou menos ao nosso mês de setembro e outubro, sendo o último dia da festa o dia de um sábado. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, essa festa era a mais popular das três festas principais de Israel, que eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e esta festa, a festa do tabernáculo. Pessoas residentes em áreas rurais construíam estruturas temporárias de galhos leves e folhas para morar delas durante essa semana. Daí o nome tendas ou tabernáculos, um cumprimento de Levítico 23, 43. Enquanto que os moradores da cidade levantavam estruturas semelhantes nos seus telhados planos ou nos seus pátios. A festa dos tabernáculos era aquela festa em que o judeu ele ia a Jerusalém, armava cabanas, tendas, e ali morava durante uma semana. E essa festa tinha por objetivo, irmãos, fazer com que o povo se lembrasse do cuidado de Deus, da provisão de Deus sobre o seu povo, na época em que Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Na época que Deus havia conduzido o seu povo no deserto, e ali havia suprido todas as suas necessidades. A festa era conhecida pelos ritos de tirar água e pelo acendimento de lâmpadas.
Jesus se refere a ambos, dizendo, lá no versículo 37 e 38 desse mesmo capítulo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no capítulo 8, verso 12, que será o próximo discurso de Jesus, onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Esta festa, que acontecia uma vez por ano em Jerusalém, reunia todos os judeus, tanto da Judéia quanto da Galiléia, como assim também chamados os judeus da dispersão. Todos os judeus faziam sua longa peregrinação à cidade de Jerusalém, para ali se reunirem, celebrarem e cultuarem a Ele. E essa festa, irmãos, era exatamente o momento, do ponto de vista dos irmãos de Jesus, o momento mais oportuno para que Jesus então revelasse a quem Ele era. Jesus então declarasse ao mundo quem exatamente Ele era. E então que os irmãos de Jesus, versículo 13, se dirigem a Ele e lhe diz, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vejam que na ótica dos irmãos de Jesus, irmãos, esse era o momento oportuno para que Jesus se manifestasse ao mundo como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Salvador. Se é que de fato ele era o Messias, porque o versículo 5 nos diz que eles não criam quem Jesus realmente era. Essa foi a motivação dos irmãos de Jesus. Pode ser que eles estivessem ouvido que muitos discípulos de Jesus o tinham abandonado recentemente. Naquele discurso duro que Jesus faz, no capítulo 6, verso 66, onde ele diz que Ele é o pão da vida. E então, Jesus fazendo aquele discurso duríssimo, o texto do Evangelho de João nos narra que muitos que seguiam a Jesus o abandonaram. Mas o versículo 4 mostra que eles também não tinham entendido a natureza da missão de Jesus. O que eles queriam é que Jesus fosse a Jerusalém, numa festa, a festa mais popular de Israel, para que, se ele de fato fosse o Messias, ele fizesse ali aquilo que diziam que ele fazia, que era exatamente milagres e sinais, para que todos então vissem que ele era o Messias, aquele enviado da parte de Deus. J.C. Ryle, comentando esta passagem, diz, nesse acontecimento, destaca-se de maneira evidente a grande doutrina bíblica sobre a necessidade do homem receber a graça divina, que o leva a converter-se e resguardar-se do pecado. Os que questionam essa doutrina devem ler essa passagem e refletir sobre ela. Devem observar que os milagres de Cristo, ver os milagres de Cristo, ouvir os seus ensinamentos e viver em sua companhia não foram suficientes para converter os homens. O simples fato de desfrutar privilégios espirituais não transforma ninguém em filho de Deus. Tudo isso é inútil sem a operação eficaz do Espírito Santo de Deus. Não admiramos que o Senhor tenha afirmado, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Wise está mostrando que os irmãos de Jesus que haviam convivido com ele, que haviam acompanhado, presenciado o início do ministério de Jesus, que havia talvez visto alguns dos seus milagres, ouvido daquilo que Cristo havia realizado por toda a Galiléia e por toda a Judéia, e que talvez estivesse em alguma dessas ocasiões em que Cristo tivesse operado algum milagre, e apesar do convívio, da relação mais próxima com Jesus, de terem sido privilegiados por essa intimidade maior com o Mestre, eles não creram de que Jesus
era o Messias, o Filho de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que o fato de nós convivermos apenas num ambiente que talvez seja cristão, ouvindo a palavra de Deus, ou convivendo no lar cristão, vivendo e crescendo em uma igreja cristã, isso não nos torna cristãos. O que o Wiley está nos apresentando é que nós só podemos nos tornar cristãos, filhos de Deus, se nós nascermos de novo. Se pela obra e graça do Espírito de Deus nós formos gerados novas criaturas. E isso se dá, irmãos, João 6,44 nos diz, pela vontade de Deus, porque Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus quem transforma nossas vidas, é Ele que nos faz novas criaturas. Os irmãos de Jesus queriam que Ele fizesse uma exibição pública de seus milagres, talvez por duas razões. Eles queriam ver os milagres realizados publicamente em Jerusalém, para confirmar a autenticidade desses milagres. Ou talvez podem ter tido as mesmas motivações políticas que o povo tinha, de que Jesus fosse aclamado, o Messias social e político de Israel. A resposta de Jesus no versículo 6 mostra a sua consciência de que seus movimentos eram regidos por um calendário que era difícil para eles compreenderem. Isso lembra a resposta dada por Jesus à sua mãe no casamento de Caná, lá em João 2,4. Igualmente revela a razão porque Jesus não iria à festa. Não era o tempo conveniente segundo Deus. Isso revela a sua total dependência do Pai e o seu comprometimento com o programa de Deus. É o que Jesus diz no verso 6, quando ele diz, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que Jesus queria dizer com essas palavras é que o tempo pré-ordenado por Deus, aquele momento exato em que Jesus seria entregue como sacrifício, em que ele estenderia o seu corpo sobre um madeiro, em que ele seria traído pelos seus, em que ele seria julgado e condenado pelos líderes religiosos da sua época, onde ele seria crucificado e ele entregaria a sua vida pelo seu povo, esse tempo ainda não havia chegado. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Quando Jesus usa essa expressão, o vosso sempre está presente, talvez Jesus estivesse referindo ao tempo de eles irem a Jerusalém e ali observarem a lei do Senhor, que dizia que o povo deveria se reunir anualmente para celebrar essas três festas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Ou Jesus talvez estivesse referindo ao fato de que eles sempre esperavam o tempo da manifestação do Messias, mas não do Messias anunciado pelos profetas, mas do Messias que estava dentro da ótica dos judeus, que era exatamente esse Messias político, esse líder político que se levantaria sobre Israel para libertar o seu povo da dominação dos seus inimigos, nesse caso da dominação do Império Romano. E Jesus então diz, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são mais. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Isso nos mostra, irmãos, que os judeus não tinham uma compreensão de qual era exatamente o tempo de Deus. Eles não tinham essa compreensão porque eles não tinham esse íntimo relacionamento com Deus como tinha Cristo Jesus. E Jesus expõe aqui o segundo motivo porque ele não ia a Jerusalém, é porque o mundo o odiava. Ele não ia a Jerusalém porque ainda não era o tempo de Deus, e Jesus mostra aqui um contraste entre ele e aqueles que queriam que Jesus fosse a Jerusalém.
por uma razão que não era a razão justa, que era exatamente os seus familiares. Jesus diz que eles pertenciam ao mundo e que o mundo não odiava eles, mas odiava a Cristo. E o mundo odiava a Cristo exatamente pelo fato de que Jesus condenava as obras do mundo. Por causa das descrenças, eles não deram ouvido à palavra de Jesus, não reconheceram o tempo de Deus e não receberam o Verbo encarnado diante deles. Consequentemente, qualquer hora para eles era a hora certa, preferencialmente esse momento. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, disse Jesus. A humanidade que caiu se afastou de Deus, irmãos, e esta está cheia de ódio contra Cristo por seu ensino expor todos os seus pecados. Essa era a razão por que a humanidade odiava a Deus. Então, nessa primeira parte do texto, nós percebemos a incredulidade de quem Jesus era por parte dos seus familiares. Os familiares de Jesus não criam que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. Na segunda parte desse texto, irmãos, nós podemos perceber agora a incredulidade do povo. Isso nos mostra que Jesus era desacreditado entre o seu povo. Aquilo que João nos diz no começo do seu evangelho, quando diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Em oculto, subiu Jesus à festa. Entende-se que o Pai o havia orientado e permitido que ele fosse a Jerusalém. A ocultação de sua viagem indica máxima discrição, o contrário do que os irmãos de Jesus haviam aconselhado. É o que nos mostra o versículo 10, que diz: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Talvez, lendo esse texto, nós podemos achar que há uma contradição. Primeiramente, Jesus diz que ele não subiria a Jerusalém, e depois ele decide, então, subir. Não é que Jesus não quisesse subir a Jerusalém. Na verdade, Jesus, como o Filho de Deus, como o homem perfeito, o Deus-homem, aquele que cumpriu toda a lei, que obedecia a todos os decretos de Deus, que não pecou em nada, ele também observava a lei de Moisés, que dizia que o judeu deveria subir anualmente a Jerusalém, para ali observar essas 3 festas. Acontece que ainda não era o tempo. Jesus não queria subir apenas para satisfazer um capricho dos seus familiares, que queriam apenas que ele realizasse grandes milagres diante do povo, para que talvez, mediante a realização desses grandes milagres, toda a multidão o aclamasse como Messias político, como libertador do seu povo. E talvez Jesus, sendo depois orientado por Deus, ele decide subir a Jerusalém, mas em total descrição. O texto nos diz que ele subiu não publicamente, mas em oculto. Jesus não queria ser visto pela multidão apenas como um Messias político, um libertador da opressão dos romanos. O texto então nos diz: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Os judeus o procuravam, havia murmuração entre as multidões. As multidões, compostas de judeus, galileus e judeus da diáspora, espalhados por toda aquela terra, expressavam várias opiniões sobre Jesus. Opiniões variadas, desde a aceitação superficial de que ele é bom, como diz o texto, até a rejeição cínica que dizia que ele enganava o povo. Talvez Jesus tenha esperado até o meio da festa, a fim de evitar uma entrada triunfal prematura, como acontecerá mais adiante no Evangelho de João. Ao entrar no templo, Jesus ensina
ensina e segue os costumes dos rabinos daquela época. Os rabinos proeminentes entravam no templo e expunham o Antigo Testamento às multidões, as quais se assentavam em volta deles. É exatamente o que Jesus faz no verso 14, onde diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus, então, em meio à festa, decide se pronunciar, irmãos. Ele se dirige ao templo, ele começa a ensinar como faziam os grandes mestres daquela época, os grandes rabis, e o texto nos diz que o público começa a ouvir a Jesus. E eles começam a se maravilhar, dizendo como ele sabe essas letras sem ter estudado. O que eles estavam dizendo é como ele pode falar a respeito dessas verdades se ele não se formou como um rabino, se ele não tem um treinamento rabínico, se Jesus não passou por uma escola rabínica, como ele poderia falar com tanta propriedade a respeito da lei de Moisés? A multidão se maravilhava, e Jesus então responde a essa pergunta, a essa indagação da multidão, dizendo: o que ocorria é que o ensino que ele ensinava não procedia dele, mas procedia daquele que o havia enviado. E Jesus continua dizendo que se alguém quiser fazer a vontade daquele que o havia enviado, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se Jesus falava de si mesmo. O que Jesus estava dizendo, que se alguém quisesse conhecer a vontade de Deus, esse reconheceria que aquilo que Jesus falava e ensinava não procedia dele mesmo, mas procedia daquele que o havia enviado. E aí Jesus então estabelece a prova final de que aquilo que ele falava não saía meramente dele, mas procedia de Deus. Ele diz no verso 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus então contra-argumenta aqueles que indagavam a respeito de com que autoridade falava aquelas coisas, já que ele não havia recebido a formação formal rabínica de um mestre naquela época, o que seria natural para os grandes rabis e mestres naquela época, os quais falavam, sim, com autoridade a respeito da lei de Moisés. E Jesus então disse que o que ele falava não procedia dele. E a prova final de que aquilo que ele falava não procedia dele, mas daquele que o havia enviado, era o fato de que Jesus não procurava a sua própria glória. Todo aquele que falasse de si mesmo, ele automaticamente procuraria a sua própria glória. Mas Jesus disse que ele não procurava a sua glória, mas procurava a glória daquele que o havia enviado. Esse era o propósito de Cristo. E esse foi o propósito dele em todo o seu ministério. Jesus foi muito coerente, irmãos, quanto a essa verdade. Ele nunca procurou fazer a sua própria vontade. Ele abdicou da sua posição, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quando diz que ele se despojou de toda a sua glória, ele se encarnou, se tornou como nós, ele se tornou servo de todos os homens, e ele submeteu à vontade de Deus, a despeito de ter sido humilhado, escarnecido, perseguido, julgado injustamente por parte dos homens, mas jamais durante o seu ministério ele rejeitou fazer a vontade de Deus. Ele se mostrou contraditório com relação àquilo que era o propósito da sua vinda, que era fazer a vontade de Deus, que era essa, de que ele fosse pendurado em um madeiro e recebesse sobre ele a ira de Deus por causa de todos os nossos pecados.
Jesus foi muito coerente quanto a isso. E isso ele cumpriu até o final do seu ministério. Até mesmo quando Jesus Cristo estava no momento que antevia as dores do Calvário, o momento do Getsêmani, quando ele começou a sentir o peso daquilo que ele suportaria no momento da crucificação, estando a sós com seus discípulos, ele ora a Deus dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele continuou o seu discurso, revelando a incredulidade e a incoerência do pensamento dos seus ouvintes, convidando-os a julgarem, não segundo a aparência, mas pela a reta justiça. O versículo 25 em diante, irmãos, já nos mostra um outro grupo de pessoas. O texto nos diz: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Esse que fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse, de fato, é o Cristo? Percebam que o evangelista João, com muita propriedade, ele, dentro desse capítulo 7, ele nos apresenta a reação de alguns grupos, algumas pessoas, como nós colocamos no princípio, na introdução desse sermão. Primeiramente, qual foi a reação dos familiares de Jesus a respeito de quem ele era, e a reação dos familiares de Jesus foi muito negativa, foi de total incredulidade, porque de fato eles não criam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Depois nós temos, a partir do verso 10 e 14 em diante, nós temos a reação da multidão, que era uma reação muito divergente entre eles. Alguns diziam: não, veja bem, ele é um homem bom. Outros diziam: não, ele é fraudulento, ele engana o povo. E nós temos também, a partir do verso 14, a reação da multidão, que apenas isso, se admirava com os ensinos de Jesus, com as palavras de autoridade que Jesus proferia. E aqui no versículo 25, nós temos novamente a descrição de João, da reação, da atitude incrédula de um outro grupo de pessoas. João não identifica quem eram essas pessoas, ele apenas diz: diziam alguns de Jerusalém. Por certo, eram moradores de Jerusalém, pessoas que viviam no centro religioso de Israel e que não criam que ele realmente era o Messias, o Filho de Deus. Inclusive indagam dizendo: não é aquele que os religiosos, os fariseus, os sacerdotes procuram matar? Porventura, eles também acreditam que esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus? Versículo 27, nós, todavia, sabemos de onde este é. Percebam a atitude soberba e arrogante dessas pessoas. Ele diz: nós sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. O que João nos apresenta aqui é a crença popular que existia em Israel, de que quando o Messias viesse, ninguém saberia exatamente de qual seria a sua procedência. A procedência do Messias, na ótica da maioria dos judeus, ela era desconhecida. Se bem que, pelas profecias, a Bíblia nos diz que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, nasceria em Belém. Por isso, Jesus responde dizendo: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Ou seja, eles sabiam que Jesus era da Galileia. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, o texto faz aqui um comentário
muito apropriado, dizendo: muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Observando de longe, havia um grupo que também permaneceu incrédulo, irmãos, diante daquilo que eles ouviam da boca de Jesus, entendendo que Jesus não era verdadeiramente o Cristo. Matthew Henry, comentando essa passagem, ele declara o seguinte: Cristo proclamou em alta voz que estavam equivocados em seus pensamentos quanto à sua verdadeira origem. Ele foi enviado por Deus porque demonstrou as promessas de Deus de modo fiel e cabal. Essa declaração de que eles não conheciam a Deus com a pretensão de ter um conhecimento peculiar, provocou os ouvintes. Eles procuraram detê-lo, mas Deus pode atar as mãos dos homens, mesmo que não converta os seus corações. É exatamente o que o texto nos mostra aqui no verso 30. Eles, enfurecidos contra Cristo, pelo fato de Jesus dizer a eles que eles não tinham o verdadeiro conhecimento de quem Ele era, por eles não conhecerem intimamente a vontade e os propósitos de Deus. O texto nos diz que eles se moveram de ira contra Jesus, mas não puderam prendê-lo. Versículo 30, acompanhe em sua Bíblia. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. Aqui nós podemos perceber claramente o agir de Deus sobre o curso da história. Apesar daqueles homens estarem movidos no seu coração de ira, de ódio contra Cristo, com desejo de prendê-lo e de tirar-lhe a vida, o texto nos diz que eles nada puderam fazer, porque ainda não era chegada a hora de Cristo ser preso, de ser condenado e de ser entregue sobre o madeiro para morrer em nosso lugar. Isso nos mostra, irmãos, que Deus é Senhor da história, que Deus conduz a história, de que Deus tem absolutamente o controle sobre todas as coisas. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós podemos perceber nesse texto que apesar da incredulidade da parte dos irmãos de Jesus, da incredulidade de boa parte do povo, principalmente dos líderes religiosos, porque o verso 32 nos diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Os líderes religiosos, que é aqueles que, como os fariseus, que tinham uma melhor instrução a respeito da lei de Moisés, deveriam ter sido aqueles que primeiro seriam os mais aptos a compreenderem quem Jesus Cristo realmente era. Mas por conta da dureza do coração deles, da incredulidade deles, eles rejeitaram a Cristo Jesus. E apesar da incredulidade dos irmãos de Jesus, de boa parte da multidão e desses líderes religiosos, o texto nos mostra que houve a credulidade de muitos. Muitos creram em Jesus. É o que nos mostra exatamente o versículo 31. Muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Na contramão de tudo que foi dito até agora, irmãos. Em primeiro lugar, a incredulidade dos irmãos de Jesus, do capítulo 7, verso 1 ao 9. A incredulidade dos judeus, capítulo 7, verso 11. O povo observando se acreditava ou não em Cristo, capítulo 7, versículo 25 a 27. E outros descrentes irados querendo prendê-lo, capítulo 7, versículo 30. O texto no verso 31 declara: muitos dentre a multidão creram nele. Em meio às trevas, em meio a tantas demonstrações,
de incredulidade, irmãos, houve a manifestação da graça de Deus, fazendo com que fosse salvo um grupo dentre tantos incrédulos, o grupo que creu que Jesus era o Cristo, a prometida salvação de Deus no Antigo Testamento. De fato, o que Jesus havia declarado no último dia da festa foi recebido em vários corações, os quais aprove a Deus abrir para que entendessem o significado maior da festa dos tabernáculos e para quem ela apontava. Naquele último dia, Jesus declarou, versículo 37, o texto diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Capítulo 7, versículo 37 ao 38. Tal declaração refere-se ao Espírito Santo, irmãos, que ainda não havia sido dado, porque o momento de sua glorificação ainda não havia chegado. Como declarou certo comentarista do Evangelho de João, a ênfase está na generosa abundância de vida e de poder do Espírito Santo no coração do crente. A feição de uma fonte que transborda e não cessa de jorrar. A fonte da água é Jesus, porque só Ele pode dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, então, no último dia, irmãos, que era exatamente um sábado, o último dia da festa dos tabernáculos, ele se manifesta à multidão, se dirige àquela grande multidão, anunciando uma das maiores mensagens anunciadas por Cristo durante todo o seu ministério. Uma das maiores verdades apresentadas. Lá no capítulo 4, há uma mulher chamada mulher samaritana. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está convidando aquela multidão a que creia nele. E ele diz que o benefício daqueles que crescem de que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus, é que do seu interior fluiria rios de água viva. O que significa, irmão? Significa que do interior deles, irmãos, fluiria as bênçãos advindas da presença do Espírito Santo, que seria exatamente a vida abundante e transbordante sobre cada um deles, e que seria a manifestação do poder de Deus através do Espírito operando na vida de cada um deles. O versículo 39 então nos diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de se receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Verso 40, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma discussão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém dispôs as mãos. O que o texto nos apresenta no final dessa narrativa de João é que, diante dessas palavras ditas de Cristo, ditas por Cristo, de que se alguém tivesse sede, que viesse a Ele e bebesse da água da vida que Ele dá, do seu interior fluiriam rios de água viva. Isso gerou entre a multidão diversos debates, posições bastante diversas. O texto nos diz no verso 41 que uns diziam: ele é o Cristo, outros diziam: não, ele é o profeta, aquele profeta que Moisés havia se referido lá em Deuteronômio. E outros simplesmente diziam: porventura o Cristo poderá vir da Galileia? Eles falavam isso porque eles tinham uma informação de que Jesus Cristo procedia da Galileia e de que ele era um galileu.
mas eles não tinham a informação precisa que, na verdade, Jesus havia nascido em Belém da Judéia. E João, então, encerra essa narrativa descrevendo qual foi também o impacto das palavras de Jesus sobre um outro grupo. Aqui o grupo dos chamados guardas, e nós veremos quem foram esses guardas, que foram enviados pelos sacerdotes do templo para prenderem a Jesus. E qual foi a reação de uma autoridade religiosa muito proeminente naquela época? De que, apesar de ser uma pessoa com grande posição e destaque no cenário de Israel, mais particularmente em Jerusalém, diferente daqueles fariseus e daqueles sacerdotes, ele creu em Jesus, que foi exatamente Nicodemos. O texto nos diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Percebam a arrogância desses homens. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades? Algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, ou seja, esse povo que nada sabe da lei, eles são malditos, diz o texto. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, a saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia. Tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Percebam que houve aqui também uma reação muito positiva às palavras de Jesus Cristo. As palavras que anunciavam que Ele é a fonte da vida, de que quem cresce nele, do seu interior, fluiria rios de águas vivas. Houve uma reação muito positiva por parte dos guardas. E quem eram esses guardas? Esses guardas, o texto não nos dá uma informação plena e profunda a respeito de quem eles eram. Mas, se nós investigarmos o contexto histórico, nós perceberemos que esses guardas eram levitas, da tribo de Levi, que haviam sido designados para cumprir uma função de guardar o templo, de prestar um serviço de guarnição, tanto no interior do templo, quanto na parte mais externa ao templo. E esses homens, portanto, por serem levitas, eles tinham o treinamento na lei de Moisés, eles tinham o conhecimento das promessas anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. E ao ouvirem as palavras de Jesus Cristo, eles então foram impactados, eles começaram a ponderar se Cristo realmente era, de fato, aquele que havia sido prometido desde o tempo de Moisés, passando pelos profetas. E, por fim, nos mostra uma reação também positiva, uma reação de credulidade, por parte de um importante líder religioso daquela época, que foi Nicodemos. O texto nos diz que Nicodemos, ele reagiu dizendo se eles achavam justo julgarem aquele homem sem antes ouvi-lo, porque aquele não era o procedimento natural da lei daqueles rabinos, daqueles mestres. E eles então encerram dizendo que, será se Nicodemos também era da Galileia? E aí eles finalizam dizendo a ele que da Galileia não havia se levantado nenhum profeta. É como se eles estivessem dizendo, com base na sua arrogância, no desprezo que eles tinham para com a Galileia, pelo fato de que a Galileia era conhecida como Galileia dos gentios, uma terra povoada tanto por judeus como gentios, por um povo muito misto, muito miscigenado, uma mistura de judeus e gentios. Os religiosos, fariseus, os escribas e sacerdotes tinham com muito desprezo os galileus. E eles então afirmam dizendo a Nicodemos: se tu és mestre, como quisesse dizer, se tu és mestre, examina as escrituras e verás que da Galileia não se levanta profeta algum. Na verdade, eles estavam equivocados,
Porque havia sim se levantado durante o período do Antigo Testamento, apesar de que a maioria dos profetas que Deus levantou durante o período do Antigo Testamento haviam surgido da região da Judéia, havia um profeta que Deus havia levantado para apregoar a mensagem de condenação, de julgamento, convocando os homens ao arrependimento, que era exatamente os ninivitas, e que foi o profeta Jonas. O profeta Jonas era da Galileia, e Deus o havia chamado para uma missão, de pregar o juízo dele sobre a cidade de Nínive, e convidar os homens a que se arrependessem dos seus pecados. Então, eles estavam completamente equivocados. Concluindo então, irmãos, encontramos em João 7 o deserto árido da incredulidade, presente desde a família de Jesus até os principais religiosos, mas também encontramos a água da vida sendo derramada nos corações de pedra, transformando em corações de carne. Em meio a tanta sequidão, surge uma fonte de água viva que transforma completamente a pessoa que nele crê. A fonte continua jorrando e proclamando ao mundo incrédulo: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Apenas duas breves aplicações, irmãos, a respeito desse texto. A incredulidade dos irmãos de Jesus demonstrou uma lição importante. Podemos estar próximos da verdade e mesmo assim não termos fé verdadeira. É uma misericórdia que, após a ressurreição de Cristo, encontramos os irmãos de Cristo na companhia dos que creem. Como sua descrença serve como advertência para aqueles que crescem em famílias e igrejas cristãs? Ou seja, como exemplo dos irmãos de Jesus, nos serve como advertência, irmãos, para nós, para muitos dos nossos filhos, muitos de nós, que nascem e crescem em famílias e em igrejas cristãs. Como sua conversão, no entanto, é um encorajamento em relação ao que Deus é capaz de fazer sobre corações de pedra, corações que são incrédulos e que rejeitam a sua verdade. Cristo, segunda e última aplicação, Cristo é o único que sacia a nossa sede espiritual. Ele é a única fonte de vida, irmãos. Não siga a agenda incrédula do mundo que deseja ditar o que você deve crer e o que você deve fazer. Permaneça firme, mesmo em meio a tanta incredulidade que marca aquilo que Jesus chamou no seu tempo e que é válido para os nossos dias, de geração incrédula. Esteja convicto de que temos a única mensagem de salvação para anunciar aos incrédulos e que dentre eles Deus mesmo converterá aqueles que Ele quiser. Saia, pois, e pregue o santo e poderoso Evangelho de Jesus Cristo, sabendo, irmãos, que a obra não é nossa, a obra é de Deus, aquele que converte, aquele que transforma corações de pedra em carne, aquele que faz a gloriosa obra de regeneração, ao ponto de transformar um miserável pecador numa nova criatura, é Deus por meio do seu Santo Espírito. E o nosso dever, o nosso papel, o nosso ofício enquanto discípulos de Jesus, enquanto igreja de Cristo, é apenas anunciar e apregoar esta verdade, esse Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe.